Uma revolução é um termo usado para descrever uma mudança profunda e muitas vezes abrupta em uma sociedade, política, cultura, economia ou em outras áreas da vida humana. Essa mudança costuma ser acompanhada de um rompimento significativo com o sistema ou as normas estabelecidas anteriormente. Uma revolução é um evento complexo e muitos fatores podem contribuir para o seu desencadeamento. Embora não exista um roteiro universal para como uma revolução acontece, geralmente envolve vários estágios e elementos comuns. A Revolução Chinesa de 1949, que levou à criação da República Popular da China sob o governo do Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Zedong, foi o resultado de décadas de conflito. Miguel Rosa, eu vou estar falando sobre quando e por que ocorreu a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa de 1949 começou no dia 1º de outubro de 1949, quando Mao Zedong proclamou a fundação da República Popular da China na Praça de Tiananmen, em Pequim. A Revolução Chinesa de 1949 teve suas raízes na Guerra Civil Chinesa, conflito prolongado que começou em 1927 e culminou na vitória do Partido Comunista Chinês, PCC, sobre o Partido Nacionalista Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. Várias razões contribuíram para o início e o desdobramento. Aqui é a Rafaela e vou falar sobre como e quando surgiu o Partido Comunista da China. O Partido Comunista da China, PCC, foi fundado em 1 de julho de 1921. O PCC desempenhou um papel crucial na Revolução Chinesa e na subsequente criação da República Popular da China em 1949. Aqui é a Paola e eu vou falar sobre a relação entre a União Europeia e a China. A relação entre a União Soviética e a República Popular da China durante o período pós-Segunda Guerra Mundial até o final da Guerra Fria foi complexa e passou por várias fases. Ela começou com uma aliança ideológica, mas ao longo do tempo evoluiu para uma grande rivalidade. No início, a União Soviética e a China eram comunistas e também aliadas ideológicas, compartilhando um compromisso com o comunismo e a luta contra o imperialismo ocidental. A relação começou a se deteriorar no final dos anos 1950, após a denúncia pública por parte do líder soviético Nikita Khrushchev. A China criticou o que considerava uma abordagem revisionista e revisionista do marxismo-leninismo por parte da União Soviética. Por volta da década de 1960, testemunhou uma deterioração significativa nas relações sino-soviéticas. Isso se manifestou em disputas territoriais, como o conflito sino-soviético na fronteira em 1969. A China buscou estabelecer-se como uma líder do movimento comunista mundial e competir com a União Soviética pela influência nas nações de desenvolvimento. Isso incluiu o apoio a grupos revolucionários do mundo todo. A ameaça comum representada pelos Estados Unidos levou à reaproximação sino-soviética na década de 1970. Com o enfraquecimento da União Soviética sob o governo de Mikhail Gorbachev na década de 1980, as relações sino-soviéticas tornaram-se menos relevantes. Meu nome é Vinícius Souza e eu vou falar sobre os primeiros anos do Mao Tse-tung. Os primeiros anos do Mao Tse-tung, nascido 26 de 12 de 1893. Falecimento 9 de 9 de 1936. Em 1 de outubro de 1949, Mao Zedong proclamou a fundação da República Popular da China na Praça Tiananmen, em Pequim, marcando o fim da Guerra Civil Chinesa e o estabelecimento do governo comunista na China continental. Um dos primeiros passos do governo de Mao foi a implementação de reformas agrárias. Isso incluiu a redistribuição de terras dos senhores feudais para os camponeses, o que ganhou apoio popular significativo nas áreas rurais. Durante a Guerra da Coreia, a China comunista enviou tropas para apoiar a Coreia do Norte, que estava em conflito com a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Isso resultou em uma intervenção direta da China no conflito e tensões com os OEA.
Inicialmente, o governo encorajou a expressão de críticas e opiniões divergentes como parte da campanha das 100 Flores. O grande salto adiante foi uma campanha maciça de industrialização e coletivização agrícola, que visava acelerar o desenvolvimento econômico. No entanto, essa política levou a desastres como a Grande Fome Chinesa, que resultou em milhões de mortes devido à fome e à má gestão econômica. Esses foram os anos iniciais do governo de Mao Zedong na China, caracterizados por uma série de mudanças radicais na economia, política e sociedade. A Revolução Cultural na China. A Revolução Cultural na China, que ocorreu entre 1966 e 1976, foi um dos eventos mais tumultuados e impactantes da história do país. Ela foi lançada por Mao Zedong, líder do Partido Comunista Chinês, com o objetivo de revitalizar o comunismo chinês e consolidar seu poder. Revolução Cultural teve consequências devastadoras para a sociedade chinesa. A Revolução Cultural foi caracterizada por campanhas massivas de mobilização, incluindo o recrutamento de jovens como guardas vermelhos para promover a revolução. A Revolução Cultural resultou em uma grande turbulência social e política. Conflitos e lutas internas se espalharam por toda a China, levando a prisões, perseguições, espancamentos e execuções de pessoas consideradas inimigas do regime. A Revolução Cultural teve um impacto devastador na educação, cultura e economia da China. Muitos intelectuais foram perseguidos ou enviados para trabalhos forçados no campo, e as escolas foram fechadas. O fim da Revolução Cultural coincidiu com a morte de Mao Zedong, em 1976, e a subsequente ascensão de líderes mais moderados, como Deng Xiaoping, que implementou reformas econômicas significativas e modernizou a China nas décadas seguintes. A economia chinesa sofreu devido à falta de gestão comprometente e ao desvio de recursos para campanhas ideológicas.